Muito bem, vamos dar início então à nossa reunião online, aguardando os nossos irmãos para mais uma live da Igreja Presbiteriana em Taboazeiro. É sempre uma grande alegria poder compartilhar com você a Palavra de Deus. Vamos aguardar os nossos irmãos chegando. Conceição. Vamos aguardar mais um pouco. Samira, Vera, estamos aí aguardando os nossos irmãos entrarem aí no Instagram para darmos início então a mais uma live da Igreja Presbiteriana em Taboazeiro, e é sempre muito bom contar com o seu carinho, contar com a sua participação. Vocês me ouvem bem? Espero que você esteja muito bem. Você pode interagir conosco colocando o seu comentário aqui, tá bom? Você pode participar, vai ser uma alegria contar com a sua participação. Hoje uma live muito especial, vamos falar mais uma vez acerca da obra missionária e teremos a participação de um homem de Deus, pastor, missionário, reverendo Paulo Serafim, direto de Guiné-Bissau, onde juntos vamos conversar um pouco sobre a obra missionária. Bruno Boechat, seja bem-vindo, seja bem-vinda, Vera Pelacani. Sueli, seja bem-vinda também. Samira Boechat, vamos aguardar mais um pouco. Leandro Maciel, seja muito bem-vindo. É sempre muito bom contar com o carinho de vocês. Hoje, num horário completamente diferente que estamos acostumados, em decorrência do fuso horário, nosso convidado, afinal de contas, está lá em Guiné-Bissau. Nós vamos conversar daqui a pouco. Luciano, Débora e Júlia, sejam muito bem-vindos, é sempre uma alegria contar com o carinho de vocês. Ângela Casula também, você é uma bênção, Ângela, saudades de todos vocês. Baronemila, é o que eu estou lendo aqui. Boa noite, irmãos, que o nosso Deus continue abençoando a todos. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Boa noite, boa noite. Márcio Luiz, boa noite, querido, saudades de vocês, meus irmãos, viu? Você, a Paula, João Marcos e o Mateus, Deus abençoe muito a vida de vocês, grandemente, esse momento complicado de nosso país, nossa economia, mas Deus está no controle, isso vai passar. Léo Casula, seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo. Muito bem, meus irmãos, se você puder, eu gostaria que você me acompanhasse na leitura de um texto muito conhecido, Mateus capítulo 28. Evangelho de Mateus capítulo 28. Boa noite, Léo, seja bem-vindo, querido. Você, Poli e companhia. O Evangelho de Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19, assim nos diz a palavra de Deus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Louvado seja Deus. O que leva uma pessoa a deixar a sua cidade, deixar a sua casa, a sua cidade, a sua pátria, se mudar, ir para um outro estado, um outro país, uma outra nação para servir ao Senhor? O que leva uma pessoa a deixar o conforto de sua casa, o carinho de sua família, seus familiares e se dedicar completamente à obra do Senhor em uma outra nação, outro lugar, em uma língua que ele não conhece tão bem, em uma cultura que ele não conhece tão bem? O que leva a pessoa a fazer isso? Bem, nós estamos falando dos missionários, aqueles que muitas vezes deixam a casa, o carinho da família, seus familiares, seus amigos, o conforto de um lar. Alguns deles deixam para trás um salário vantajoso, um bom trabalho, um bom conforto, uma casa confortável,
e se dirigem e mudam para um outro lugar, para uma outra casa, para uma outra nação, simplesmente para servir ao Senhor. Hoje eu teria a alegria de compartilhar com você a história, e nós vamos ouvir um pouco o depoimento de um homem de Deus, pastor presbiteriano, missionário Paulo Serafim, que há muito tempo trabalha na África Ocidental, em Guiné-Bissau. Paulo está lá trabalhando no seminário presbiteriano, e vocês vão ouvir daqui a pouco o trabalho que ele, sua esposa, sua família tem realizado lá para a honra e para a glória do Senhor. Eu quero desafiar você hoje, nessa live missionária, a pensar um pouquinho sobre a obra missionária, da importância da obra missionária, e suplicar a você também sobre a nossa responsabilidade em contribuir com a obra missionária, em orar pelos nossos missionários, orar pela obra missionária. É verdade que nós estamos enfrentando uma pandemia, mas a obra missionária, ela não pode parar. Se você não pode ir para uma outra nação, se você sente que Deus não te chamou para isso, nós podemos, no mínimo, orar e investir na vida daqueles que foram. Bem, nós vamos falar sobre isso hoje, mas antes de qualquer coisa, nós vamos falar com o nosso Deus, nós vamos orar. Se você puder, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Deus amado, nós te agradecemos por mais um dia de vida, te agradecemos por esta reunião que começa, por esse momento tão especial em nossa vida, onde juntos podemos ler a palavra do Senhor, louvar o Senhor, adorar o Senhor e ouvir um pouco mais, ó Deus, o que o Senhor tem feito através da obra missionária em Guiné-Bissau, na África, para a honra e para a glória do Senhor. Meu Deus, desperta-nos para melhor servir ao Senhor, desperta-nos, ó Deus, para orar mais pelos nossos missionários, a se envolver mais com a obra missionária. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, apesar, ó Deus, da situação delicada que nós estamos enfrentando. Descansamos na certeza de que a nossa vida está nas mãos do Senhor, e é por isso que nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Todos vocês são muito bem-vindos. É sempre uma alegria contar com o carinho, com a participação de todos vocês. Mas eu quero agora convidar você para... Espero que a internet contribua, colabore para que possamos adorar o nosso Deus. Camila, seja bem-vinda. Você, Ana, o Léo, eu já falei. E os demais irmãos, todos vocês são muito bem-vindos em nossa reunião. Vamos aguardar então. Cadê você, Samira Boixá? Olá, pastor, boa noite. Ah, Samira, eu não acredito, Samira, não é possível, Samira. Eu vou falar com o pastor lá na África Ocidental, mas não vou conseguir falar com você, Samira. Não é possível. Ai, vamos tentar novamente, Samira. Vamos fazer o seguinte: você envia uma solicitação para mim, tá bom? Vamos ver se dá certo, tá? Mais uma vez, eu te aguardo aqui. Até logo. Andréia, seja bem-vinda. Luciano, meu irmão querido, Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. André, Samira, eu vou te contar, hein? Samira é uma bênção. Vou te contar. Vamos ver se a gente consegue agora adorar a Deus juntamente com a nossa diretora de música, Samira. Ericinho, seja bem-vindo, querido. É uma alegria contar com a sua participação, com o seu carinho. Agora vai, hein? Agora vai. Vamos lá, Samira. Acho que estamos sem imagem novamente, pastor. Inacreditável. Ai, Samira, vou te contar. Samira, vamos tentar cantar uma música então, mesmo não te vendo, a gente consegue te ouvir, é possível? Amém, vamos lá. Vamos lá. Vamos cantar a canção que fala sobre o Rei das Nações. Todos glorificarão o Senhor. Canção as suas obras, Senhor Todo-Poderoso,
justos e verdadeiros amam os seus caminhos. Grandes são as suas obras, Senhor, poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o seu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só Deus pode estar. Ó Rei das nações, quem não te louvará, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só Deus pode estar. Todas as nações virão e adorarão o Senhor de ti, pois os teus atos de justiça serão manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só Deus pode estar. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só Deus pode estar. Ok, obrigado, Samira. Deu certo, viu? Ok, as ordens. Então tá bom. Um abraço, Samira. Obrigado pelo carinho, tá? Grande abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau, querida. É sempre uma alegria poder compartilhar com você a palavra de Deus. E mais uma vez, você é muito bem-vindo em nossa reunião online aqui no Instagram. Hoje uma reunião muito especial. Na semana passada tivemos a alegria de conversar com a nossa irmã Leninha Maia, lá do Rio de Janeiro. E hoje, queridos, nós vamos conversar com o nosso irmão, o missionário Paulo Serafim, direto de Guiné-Bissau. Espero que dê tudo certo, que a internet colabore muito para a honra e para a glória do nosso Deus. Hoje é quarta-feira, dia 24 de junho, e queremos aproveitar e dar os parabéns aos nossos irmãos Edinho e também a nossa irmã Zete, aniversário deles hoje. Zete, Deus te abençoe grandemente. Edinho, que o Senhor renove as suas forças, te conceda muitos anos de vida e vocês sejam muito felizes na presença do Senhor. E amanhã é aniversário da nossa irmã Késia. Késia, esposa do Léo. Deus te abençoe, Késia, que Deus também te conceda muitos anos de vida e alegria de ser feliz em tudo que realizar para a glória dele. E amanhã também, 88 anos de vida, nossa irmã Judite Scardini de Lima, a mãe da Neide e da Jael. Amanhã, dona Judite vai completar 88 anos. Louvado seja Deus pela vida da nossa irmã Judite. Muito bem, eu quero convidar então, espero que tudo dê certo, vamos lá convidar o nosso irmão, pastor missionário Paulo Serafim. Que Deus abençoe a nossa reunião, que seja tempo precioso, edificante para a honra e para a glória dele. Ô, reverendo Paulo, que alegria em revê-lo, meu irmão. Olá, reverendo Jacali, graça e paz. Tá me ouvindo Que bem? alegria. Graças a Deus. Que alegria. Olha, antes de qualquer coisa, nossa gratidão a Deus por você ter encontrado um tempo aí na sua agenda para nos atender.
Tá bom, querido? Quero dizer que você já faz parte da nossa lista de oração aqui. O nosso desejo é que Deus abençoe muito a sua vida. Tá bom, querido? É uma alegria poder participar desse momento com vocês. E saudade do nosso tempo de seminário. Deus abençoe a Igreja Presbiteriana Taboazeiro, os irmãos que nos assistem, que nos ouvem, e que seja um tempo bom na presença de Deus neste momento. Todos possamos glorificar Deus, crescer juntos e nos envolver mais com Deus e com a obra missionária. Amém. Olha, para aqueles que não conhecem o pastor Paulo Serafim, eu tive a alegria de estudar com ele no seminário JMC em São Paulo. Desde o seminário, Paulo e a sua esposa já mostraram para todo mundo a vocação missionária, o carinho. Um homem de Deus, sempre estudioso, sempre aplicado em tudo que realizava. Então, assim, a gente tem um carinho muito grande pelo Paulo, por ele, pela sua esposa, pelos filhos, né? Paulo, eu quero aproveitar, meu irmão, e te perguntar, pedir, aliás, que você se apresente. Fala um pouquinho da vida de vocês, da família. Muito bem. Primeira coisa é dar a nossa mantenha, porque aqui na Guiné-Bissau, um bom guineense tem que dar mantenha. Mantenha significa saudação, cumprimento. Então eu trago a mantenha, como nós dizemos em crioulo, que se mantenha para vós, ou seja, eu trago a mantenha para vocês, a saudação, o cumprimento da Igreja Presbiteriana da Guiné-Bissau. Então eu sou o pastor Paulo Serafim, missionário da APMT-IPB na Guiné-Bissau desde 2011, trabalhando na formação de pastores e líderes, na plantação de igrejas e também desenvolvendo projetos sociais na área de educação, saúde e nutrição. Sou casado com a Maria do Carmo, minha esposa por ensino Bibel. Tenho 2 filhos. A Sara completou 20 anos, está formando esse ano no Mackenzie, fazendo letras. Bênção de Deus. E tem o Timóteo, 16 anos, que agora vai para o 3º colegial, acabou de ser aprovado para o 3º colegial. E o ano que vem vai fazer no Brasil o 3º colegial, se preparar para a universidade. Ele quer fazer direito, se Deus quiser. Deus tem conduzido aí a vida dos nossos filhos. Hein? Ô Paulo, como é que fica o coração, Paulo? Você em Guiné-Bissau, os filhos aqui no Brasil, como é que fica? Por enquanto está só a Sara no Brasil, o Timóteo está comigo. O ano que vem o Timóteo vai também. Sim. Assim, a gente fica um pouco dividido, sentindo um pouco, a filha também sente, mas Deus vai dando consolo, vai dando paz e graça para a gente continuar cuidando da família, mas também realizando o chamado de Deus, que é pregar o Evangelho em todo mundo, especialmente na Guiné-Bissau. Então, nós temos que conviver com essa saudade, se aproximando um pouco com as mídias sociais, mas sempre temos aquela vontade de poder abraçar, de poder fazer um cafuné, mas Deus tem nos sustentado, né? Essa é a caminhada missionária. Não há como fazer missão sem lágrimas, sem suor, sem sacrifício, mas o maior sacrifício que Cristo já fez por nós. Sério, é o mínimo que nós fazemos, em gratidão, né? É o mínimo. Amém. Ô Paulo, eu queria que você pudesse, que você compartilhasse conosco. Aqui no Brasil, a situação, né, do coronavírus, essa pandemia, tem trazido muita tristeza ao nosso coração, né? A gente tem ficado muito inquieto, tanta notícia ruim, tanta informação, tanta incerteza com relação ao dia de amanhã. Como é que estão as coisas em Guiné-Bissau, Paulo? Aqui na Guiné-Bissau e na África como um todo, nós não temos um número tão excessivo de casos como aí no Brasil e na América do Sul, e na Europa, Estados Unidos. Aqui na Guiné-Bissau, em todo o país, que tem uma população de quase 2 milhões de habitantes, nós temos em torno de 1.556 casos, 19 mortes. Fora os já recuperados, nós temos hoje uns 1.300 casos ativos, né? Então, houve quarentena, houve restrição, mas não houve essa coisa tão séria, tão forte como no Brasil. Então, e aqui a família, a cultura guineense, é difícil fazer isolamento, né? Mesmo as famílias são grandes, as casas são pequenas, as pessoas praticamente vivem quase como se fosse uma rotina normal, não tem essa questão tão forte no Brasil, esse negócio de ficar mais tão em casa. A gente consegue sair, consegue ir na feira, fizemos alguns cultos com grupos menores, paramos um pouco, podemos nos reunir com grupos menores. Por exemplo, o seminário nós terminamos o ano, então algumas coisas deu para fazer, outras não, mas
há também essa dificuldade aqui por causa da questão do coronavírus, mas não tanto como no Brasil, graças a Deus. Tá certo. E Paulo, e como é que é o seu trabalho? O que você faz? O que vocês fazem na Guiné-Bissau? Aham. Então, o nosso trabalho, nossa área de atuação, nós temos outros missionários da PMT aqui na Guiné-Bissau, mas a minha área principal é a formação de pastores e líderes. Então, estou na direção do seminário e agora nós formamos a segunda turma de pastores. Já formamos a primeira turma, já temos 8 pastores guineenses ordenados. E agora formamos mais uma turma, e então nós estamos aí estruturando a liderança nacional. A Igreja Presbiteriana da Guiné-Bissau tem 23 anos, já tem uma liderança nacional estabelecida, e nós estamos trabalhando para fortalecer mais no conhecimento da palavra, na teologia reformada e na visão missionária também. Então, trabalhamos mais nessa área e apoiando os nacionais na plantação de igrejas, para que eles plantem novas igrejas a partir da formação bíblica e teológica. Tá certo. Então, desculpa, Paulo. Então, para os irmãos que não sabem, a nossa igreja possui um seminário presbiteriano aí em Guiné-Bissau? Então, nós começamos o seminário aqui em 2012, já tem um seminário. Então, os missionários da PMT fundaram a Igreja Presbiteriana da Guiné-Bissau, já é uma denominação independente, ligada ao Brasil, mas independente na sua autonomia, no seu governo, mas a direção, a teologia está totalmente ligada com a IPB. E então, a Igreja Presbiteriana da Guiné-Bissau já tem um seminário próprio. E os professores são missionários da PMT, são nacionais, alguns colaboradores no Brasil. E aí, inclusive, quando você quiser vir aqui na Guiné-Bissau, dar aula no seminário, está convidado. Espero que sua igreja possa, o seu conselho possa o enviar, comprar uma passagem e mandar você para dar aula aqui no seminário. Está feito o desafio. Eu aceito o convite, hein, Paulo? Aceito o convite, hein? Lança aí no conselho para ir para a igreja orar e ofertar para você. Tá certo, tá certo. Graças ao bom Deus. Então, graças a Deus, por causa dessa liderança nacional, o trabalho presbiteriano tem avançado. Né? Nós temos aqui uma boa equipe de missionários da PMT e uma boa equipe de nacionais que tem possibilidade, e também bons parceiros no Brasil, igrejas que têm orado, irmãos que têm investido. E então nós temos trabalhado no crescimento e fortalecimento da Igreja Presbiteriana da Guiné-Bissau. Que bênção, graças a Deus. Paulo, eu queria te fazer, eu fiquei muito triste ontem. Ontem, no início da semana, segunda-feira, conversando com um missionário, e ele disse assim: pastor, algumas igrejas resolveram não contribuir mais com a obra missionária. Eu estava esperando, nós fizemos um planejamento, e agora as igrejas não vão cumprir aquilo que elas acordaram comigo. Paulo, como é que é possível as igrejas deixarem de fazer obra missionária numa situação como essa? Como é que pode, Paulo? Como é que te explica isso? É difícil, né? Porque aquilo que a igreja foi chamada para fazer, que é adorar a Deus e pregar o Evangelho, deve se fazer em todo o tempo, com pandemia, sem pandemia. Da mesma forma que no Brasil, os crentes têm que continuar adorando a Deus, pregando o Evangelho, sendo fiéis nos dízimos, nas ofertas, as igrejas também, como um todo, têm que continuar sendo fiéis nos seus compromissos missionários, suas ofertas, mantendo as parcerias com os missionários, sobretudo nessa hora que todo mundo está mais vulnerável. Né? Então é difícil, falta um pouco da visão, da confiança na providência de Deus, a visão de crer que Deus vai prover, né? Essa não é a hora, nunca é a hora de cortar a parceria missionária, sobretudo agora. A gente tem que, se possível, a gente deixa economiza no refrigerante, economiza em outro lugar, mas sempre o dízimo, a oferta, a parceria missionária tem que continuar firme, né? É isso aí, é isso aí. E Paulo, de alguma forma, é claro, deve ter atrapalhado, mas a pandemia trouxe muitos transtornos aí para o seminário e para a vida da igreja em Guiné? Para o seminário, houve um pouco de dificuldade, mas conseguimos concluir o ano letivo. Acabou agora, os alunos estão entregando as monografias, vão formar agora, porque o ano letivo aqui começa em outubro, vai até junho. Então está acabando, deu para... que nós temos uma turma pequena, fizemos alguns procedimentos, mas houve dificuldade, de fato, para
as reuniões maiores, porque aqui há muita criança, muita gente, então nós não conseguimos fazer as reuniões maiores, os trabalhos mais abrangentes, mas conseguimos fazer alguma coisa. Ficou um pouco limitado, atrapalhou um pouco, mas não impediu de fazer o trabalho que deve ser feito, né? Então, trouxe dificuldade para todos nós aqui no Brasil, mas a gente consegue ter contatos com algumas pessoas, grupos menores e pessoas individualmente. Aqui é mais fácil você sair e até mesmo encontrar com pessoas de forma mais individualizada. Ah, sim. E na igreja, Paulo, como é que a igreja tem feito com relação nessa pandemia? Como é que a igreja tem se comportado? Então, aqui nós não temos tanta facilidade para usar as mídias sociais, a internet, porque nem todo mundo tem acesso. Verdade. Nós fizemos um misto. No começo, a gente fazia reuniões, grupos menores, 5, reunia os pastores e dividia os líderes, reunia com um grupo menor, 5, 10, 15. Depois fizemos alguns cultos com 15 pessoas, celebramos a ceia. Depois paramos e a gente fica alternando. E uma outra igreja que consegue ter uma atuação maior, onde tem mais jovens, consegue atuar um pouco na internet. Mas a maioria, o trabalho tem que ser feito presencial, porque as pessoas idosas, outros não têm acesso à internet. Então a gente fazia esse misto de grupos menores e reunia com essas pessoas, orava, dava uma palavra de encorajamento e mandava para casa. E proibia as crianças. Sim, agora, só por curiosidade, Paulo, o culto, é claro que você está trabalhando isso, mas quando você chegou a Guiné, o culto, a forma como eles adoram a Deus, o culto deles é muito diferente do nosso? Quando eu cheguei em 2011, o trabalho presbiteriano já tinha começado, né? Começou em 97. Então já havia alguma direção, uma orientação. Ainda não havia ainda uma estrutura de uma liturgia mais bíblica reformada, que seja bíblica, mas que respeite as questões culturais, desde que não firam princípios bíblicos. Então você tem que ter o equilíbrio de ter uma igreja presbiteriana, bíblica, reformada, mas africana, no contexto africano. Então havia algumas coisas, algumas questões na liturgia que era complicado, ainda não tinha uma visão mais equilibrada, né? Às vezes havia muito cântico, às vezes 1h30 de cânticos, e aí era um tempo muito longo de cânticos. Então a gente teve que fazer um equilíbrio. Falou, é importante, vocês gostam de cantar, de louvar a Deus, mas há outros momentos no culto, há outros elementos de culto, né? Tempo de intercessão, de oração, tempo de leitura da Bíblia, dízimo e oferta. Então nós temos que fazer um equilíbrio maior e dar tempo, principalmente para a pregação, para a palavra. E aí, então a gente tem que ajustar. Aí aos poucos eles foram entendendo. Mas no começo era difícil de aceitar. Ah, pastor, 30 cânticos, não, vamos cantar 20. Não, 20 é muito, 15. 30 cânticos, gente! Só que os cânticos eram pequenos, né? Eles começam, terminam, vai... Mas é bastante tempo, né? Para nós. Muito, 1h30. Manteve essa qualidade que eles gostam, mas também deixamos mais tempo para pregação e acrescentamos outros elementos de culto, da liturgia, para que eles entendam que é uma igreja africana, mas é uma igreja bíblica, presbiteriana, então tem que ter algumas coisas que tem em qualquer igreja presbiteriana no mundo, tem que ter aqui também. Mas tem as características próprias de uma igreja presbiteriana africana, né? Então, elementos assim mais característicos da cultura que não ferem princípios bíblicos. Tá certo. Ô Paulo, mais uma curiosidade aqui. Já conversei com outros missionários que foram a Guiné-Bissau. Quando você vai para a Guiné-Bissau, quantas horas você gasta, Paulo, do Brasil até chegar aí onde você está? Normalmente eu venho na Royal Air Maroc, que é a empresa marroquina. Eu pego avião em São Paulo, Casablanca, no Marrocos, são 9 horas de voo. Depois Casablanca para Guiné-Bissau, mais 4 horas de voo. Só que, por causa da escala, que é longa lá no Marrocos, às vezes dura um dia e meio. Se tivesse um voo direto, você gastaria em torno de 7 horas, atravessando o Atlântico. Mas como você vai lá para o norte da África, depois desce um pouco, você acaba gastando no total de horas de voo 13 horas. Mas em tempo, um dia e meio. Tá certo, um dia e meio. E do aeroporto aí na sua casa é muito longe, Paulo?
Não, não, atualmente eu estou morando na capital, mais ou menos uns 20 minutos de carro da minha casa Ah, até tá o certo. porque Tá certo. agora eu estou na capital. No começo eu morava no interior, agora eu moro na capital, porque o seminário é na capital. Tá certo. Ô Paulo, e de que forma os irmãos que estão nos acompanhando, se quiserem contribuir com a obra missionária aí em Guiné-Bissau, como é que nós podemos fazer, Paulo? Então, primeiro é se informando através dessas lives, leitura da revista Alcance, da PMT, livros sobre missões. Tá? Então, a gente tem que se informar mais daquilo que Deus tem feito na igreja e através da igreja no Brasil e no mundo. E se os irmãos conhecerem de perto o trabalho da IPB, tanto da Junta de Missões Nacionais, da APMT e do trabalho da igreja como um todo, vai perceber que a nossa igreja tem atuado. Poderíamos fazer no mínimo o dobro que estamos fazendo, mas temos feito. E às vezes os próprios presbiterianos desconhecem o trabalho que a própria igreja realiza, que seus missionários realizam. Então a primeira coisa é se informar mais, ler mais, tanto a Bíblia quanto livros a respeito, revistas e sites, lives nesse sentido. Segundo é orar, né? Orar mais, e principalmente nesse tempo, Deus nos chamar na oração, orar pelos missionários, orar pelas igrejas, orar para que Deus trabalhe, quebrante o coração, levante vocacionados, desperte a igreja, a começar de nós para investir no reino. Então, a oração é fundamental. E aí também, expor no coração para investir no reino, através do dízimo, das ofertas na igreja local, porque se as igrejas são fiéis, enviam recursos para o Supremo Conselho, parte vai revestido para o trabalho missionário. E também através de parcerias da própria igreja com os missionários, ou da própria pessoa diretamente, sendo parceiro de missionários, ofertando para projetos sérios, sobretudo projetos que eles reconhecem, as pessoas conhecem o que está sendo feito, o que está sendo pregado. Então é investindo financeiramente. E também despertando na igreja pessoas vocacionadas, incentivando aqueles que são vocacionados, elaborando viagens de curto prazo, né, para visitar campos missionários, seja no Brasil ou fora do Brasil, enviando os pastores para conhecer, porque o pastor é peça fundamental na igreja. Se o pastor move e desperta e prega e fala, e desperta a igreja normalmente assume e pega essa visão. Mas se o pastor não prega, não ensina, não dá exemplo, é difícil para a igreja ter uma visão ampla nessa área de missões, né? Então o pastor tem que estar junto, levando a igreja e desafiando a igreja nesse sentido, incentivando conselhos vocacionados, apoiando aqueles que querem fazer viagem de curto prazo, né? Porque não somente se faz missões através de missionários de carreira, como nós, que outros vão nas férias, usa a sua profissão, seja enfermeiro, médico, dentista, professor. Então, há muitas possibilidades hoje de você poder contribuir com seus dons, talentos para a obra missionária a nível local, nacional e mundial. Primeiro, tem que dispor o coração e Deus vai abrir portas. Então, isso vai ajudar bastante. Amém. Tá certo. Paulo, eu queria que, se você pudesse agora, compartilhasse conosco, né, Igreja Brasileira, uma palavra de esperança, meu irmão, em meio a essa situação que nós estamos enfrentando. Então, a palavra está com você. Quanto tempo ainda tem para, mais ou menos, uns 10, 15, 5, quanto? Não, uns 20 minutos, 25, tranquilo. Ok. Eu vou ler aqui Atos, capítulo 28, versículos 30 e 31. Então, Atos 28, 30 e 31. Diz assim: Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Bom, aqui nós vemos Paulo na prisão em Roma. E esse texto aqui, o livro de Atos, ele expressa o agir de Deus na missão, mostrando que Deus é o Senhor da missão, Ele é soberano, e Ele age conforme a vontade dEle para cumprir os propósitos dEle. E isso nos dá esperança, porque não depende de nós, primeiramente, depende de Deus. Se nós recordarmos a história aí do texto e da história missionária de Paulo,
Paulo tinha um desejo muito forte de pregar o evangelho até os confins da terra, e ele queria pregar o evangelho em Roma. E quando ele escreveu a carta aos Romanos, no ano 57, ele mostrou o seu desejo de ir a Roma. E ele só conseguiu chegar a Roma 4 anos depois, preso, sofrendo naufrágio, perseguição. Então, ele chegou a Roma não da maneira que ele queria. Talvez se ele pudesse escolher, ou eu, jamais ia escolher a maneira que ele chegou. Mas Deus tinha um tempo, tinha um propósito em tudo isso. Deus estava dirigindo, conduzindo a missão para que o propósito dele se cumprisse. E nesse agir de Deus, envolveu a prisão de Paulo, a perseguição, mas a obra foi feita. E dessa maneira, Deus foi glorificado e o evangelho chegou até Roma, já estava em Roma, e Paulo chegou em Roma e conseguiu fazer talvez muito mais do que ele pensava, porque na prisão em Roma, ele desenvolveu um ministério frutífero, abundante, talvez mais do que se ele tivesse solto. Porque lá na prisão em Roma, nesses 2 anos que ele passou na primeira prisão, a prisão se tornou um centro de missões. Deus agiu de tal forma que Paulo ali escreveu 4 cartas, Filipenses, Colossenses, Filemão e Efésios. Paulo ali pregou para um preso, um cativo chamado Onésio, ele se converteu. Paulo enviou de volta como missionário lá para Colossos. Lá Paulo pregou para a guarda pretoriana, soldados, muitas pessoas se converteram lá na prisão. Então, e ele fez um ministério abençoado. E lá ele encorajou muitos irmãos, recebeu muitas visitas, muitas pessoas, igrejas, como a igreja de Filipos, foi até lá através de Epafrodito, mandou a oferta. E nisso Deus estava agindo de forma tão maravilhosa, num contexto difícil, talvez parecido com a pandemia, assim, de forma diferente. A gente pensa, nossa, essa pandemia é difícil porque complica a missão. Mas, olhando do ponto de vista de Deus, aquilo que Deus quer fazer, Deus faz com que portas sejam abertas, coisas que a gente não pensava sejam feitas, né? Então, nós não temos que pensar assim, não, essa pandemia e agora é a missão. Deus é o Deus da missão e tem dado a nós, a igreja, a graça e o poder para que a obra continue sendo feita. Agora a igreja, como Paulo, tem que se colocar à disposição do Senhor da missão para que use as oportunidades que ela tem tido agora. Aproveitar as mídias sociais, aproveitar o tempo de vulnerabilidade das pessoas para encorajar, aproveitar também para servir ao próximo, demonstrar o amor através de situações que em outras épocas as pessoas não estavam atentas, não queriam ouvir. Hoje, talvez, elas estão mais atentas para ouvir uma mensagem ou receber uma ajuda, talvez uma cesta básica, qualquer coisa nesse sentido, que a igreja estava desatenta para demonstrar o evangelho através de uma ação prática, efetiva, de uma palavra de encorajamento, de uma ação que talvez em outro tempo as pessoas não iam se importar. Mas a igreja deve aproveitar essa oportunidade, porque Deus está no controle, está reinando. Então, ele não perdeu o controle, a missão é dele, e nós, como igreja, nós temos que nos colocar nas mãos do Senhor para aproveitar esse tempo e assim cumprir e talvez realizar uma missão que nós nunca realizamos em outro tempo, com as portas abertas. Talvez estávamos desapercebidos, desatentos, sem vigiar, sem orar, mas agora talvez, principalmente aqueles que são fiéis, estão orando mais, estão talvez mais sensíveis para ajudar o próximo. E aqueles que são fiéis vão continuar investindo no reino de Deus. Então, Deus está operando e está agindo para que a missão dele continue sendo feita. É claro que haverá situação difícil, como essa que você relatou, de alguns missionários, por causa da alta do dólar, por causa da infidelidade, mas a gente vê também relatos de pessoas e de igrejas se despertando para algo que ela não tinha percebido. Então isso nós temos que entender. Paulo dispôs o coração, foi fiel, aproveitou aquela oportunidade. Porque Deus abriu as portas através de Roma, através daquele tempo, daquele contato lá em Roma, ele fez parcerias. Aquela igreja, de fato, se tornou uma parceira de Paulo para que ele foi solto e provavelmente fez uma outra viagem missionária, uma 4ª viagem missionária, provavelmente chegou à Espanha, com o apoio da igreja de Roma, que agora
o conhecia mais de perto, né? Então, a obra foi feita. Numa situação diferente, mas foi feita. A missão foi realizada, porque Deus continuava agindo na vida da igreja. E Lucas está registrando isso em Atos, e a missão, de fato, não parou, apesar das perseguições, das lutas que a igreja enfrentou, a missão não parou. Pelo contrário, até ampliou, continuou, chegou a lugares mais amplos, né? Então, talvez, nesse tempo, e é claro que nós não podemos ficar presos só à internet, porque nós temos que ir para o mundo real, o contato, e não podemos tornar aquilo que esses são uma regra, né? Então, não podemos ficar empolgados demais com a internet, com a mídia social. É boa e devemos usar. E estamos chegando em lugares que nós nunca chegaremos. E Verdade. como uma live dessa, estamos fazendo coisas que não faremos. Verdade. Então, Deus está providenciando isso. Então, nós temos que aproveitar, mas entendendo que isso é uma exceção. E temos que ansiar aquele dia de estarmos juntos, de termos contato direto com as pessoas, sentir o cheiro, abraçar e mostrar mais de perto o amor de Cristo. Mas a igreja tem sido despertada para uma realidade que ela não estava levando muito a tempo. E a internet estava sendo dominada por heresia, por pornografia. Agora você vê muita coisa boa, né? Aí, passando aí muitas lives, pregações, ensino. Então, ela está sendo usada para a pregação do Evangelho. É claro, temos que ter cuidado, temos que ponderar, para que as pessoas não fiquem muito empolgadas e esqueçam que isso é uma exceção. Temos que retornar o mais rápido possível para as pregações, os cultos ao vivo e a cor, todo mundo junto no templo, adorando a Deus. Mas, por enquanto, vamos usar o que temos e usar com sabedoria, para a glória de Deus e fazer com que a mensagem do Evangelho continue chegando a lugares que a gente não está podendo ir. Fisicamente, Paulo estava preso. Mas como ele disse, a palavra não estava. A palavra estava solta. Ao escrever a Timóteo, falou: Timóteo, eu estou preso. Na sua segunda prisão, eu estou preso, mas a palavra está livre. A palavra continua alcançando os corações. Então, nós talvez estamos mais em casa, mas a palavra está solta, está sendo pregada, anunciada, chegando em lugares talvez não estava chegando em outros tempos, né? Mas aí é importante sempre enfatizar. Não deve ficar somente com a internet, mas o mais rápido possível podemos pregar diretamente para as pessoas, podemos cultuar juntos, porque esse é o propósito de Deus. Mas hoje vamos usar o que temos aí para continuar levando a mensagem de esperança, de edificação, de salvação, de encorajamento para as pessoas. Então, encorajo aí a Igreja Presbiteriana de Taboazeiro para continuar firme na presença de Deus, entendendo que Deus está no controle de tudo, está no controle da missão, Ele é o Senhor, nunca perdeu o controle, e que as coisas que acontecem no mundo cumprem os propósitos soberanos de Deus, e que, mesmo que nos afetem, aqueles que são fiéis se colocam nas mãos de Deus, e Deus usa as pessoas e as situações para que o Evangelho continue sendo pregado e continue chegando até os confins da terra. Sempre foi assim, né, no decorrer da história, e será até a volta de Jesus. Então, nós que cremos nesse Deus Todo-Poderoso, que nos amou através de Cristo, vamos continuar adorando a Ele, amando a Ele, pregando o Evangelho, porque esse Evangelho alcançou a nossa vida, fez a diferença na nossa vida e fará na diferença daqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Então, esse é um tempo que Deus está nos dando de renovo, de buscar a presença dEle, de sermos despertados para as coisas que são importantes, que são prioritárias. Aprendemos que podemos ficar sem muitas coisas que a gente às vezes valorizava, mas que a gente percebe agora que não é tão importante. Agora a gente começa a descobrir o que é importante, né? São pessoas, é a comunhão, é a presença, é um beijo, é um carinho. E o Evangelho tem a ver com isso, né? As pessoas precisam do carinho, mas precisam principalmente conhecer o pastor Jesus Cristo, que pode preencher o vazio, tirar os medos, os temores do coração das pessoas. Tanta gente assustada, preocupada, né? Houve tantos relatos, às vezes não tem a verdade de forma plena e fica assustada, apavorada. Alguns supervalorizam a pandemia, outros minimizam, então fica aquela coisa muito difícil. A gente tem que estar centrado em Cristo. E a igreja, a sua igreja, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Evangélica, tem que continuar esperançosa em Cristo, na volta dele. Enquanto Jesus não volta,
nós estamos no tempo aí de pregar o Evangelho e fazer conhecido o nome de Jesus até os confins da terra. Paulo, ele aproveitou a situação e pregou o Evangelho, porque ele sabia que Deus estava no controle, e ele era um servo à disposição do Senhor. Nós também somos servos de Deus à disposição dele para realizar a obra dele, onde ele nos coloca. Com as oportunidades, com as coisas que surgem, ao invés de ficar lamentando, que dificuldade, coisas difíceis, vamos pedir, Senhor, como que nós podemos usar isso para a tua glória e para a expansão do teu reino? Dá-nos sabedoria, dá-nos fidelidade, dá-nos disposição e dá-nos amor por ti, pela tua obra, pelas pessoas, para que nada nos atrapalhe, nos impeça e nos paralise. Nem o medo, nem doença, nem nada. Porque maior aquele que está conosco. Essa é a minha palavra de esperança, de ânimo, de encorajamento para a igreja do Brasil, para a igreja presbiteriana da Tabazeira, os irmãos que nos ouvem, que nos assistem, e para todos os missionários que estão no campo, batalhando, levando o evangelho de Cristo Jesus. Um grande abraço. Amém. Amém. Rev. Paulo, muito obrigado pelo carinho, viu? Muito obrigado. Eu quero aproveitar e agradecer a participação de muitos amigos. Você é muito querido, o missionário Paulo, muito querido, há muitos irmãos aí do Brasil inteiro mandando mensagem aqui. Então, opa, obrigado. Todos esses amigos aí que nos assistem nesse momento, um grande abraço para vocês. Deus abençoe muito a vida de vocês, viu? Pastor Paulo, a nossa igreja aqui em Taboazeira, ela contribui já há algum tempo com a missionária Lucimar Augusta Rodrigues, né, que trabalhou um tempo em Guiné-Bissau e hoje está se recuperando, né, tem o desejo de voltar, enfim, está conversando com a PMT para ver se volta, né? Então, enquanto o irmão falava, os outros me lembravam aqui, ó, pergunta se ele conhece a irmã Lucimar. Tá? Pode deixar que eu vou perguntar. Não, ela trabalhou aqui até 2015, trabalhou um pouco comigo no seminário, mas ficou doente, retornou ao Brasil, e parece que agora ela está se preparando para retornar para o Senegal. Tá certo, tá certo. Então, Pastor Paulo, muito obrigado pelo carinho, mais uma vez pelo tempo aí, né, dedicado a essa reunião. Deus abençoe a sua esposa, o Timóteo, sua filha aqui no Brasil. E esperamos aí o ano que vem, se tudo correr bem, aí, e principalmente na sua igreja, pregar aí no Espírito Santo, comer a moqueca capixaba. Vai ser um prazer, o convite já está feito, tá bom? Vai ser um prazer, terei a maior alegria em compartilhar com você uma moqueca capixaba, vocês serão muito bem-vindos. Vou mandar um abraço aqui para os irmãos, amigos, eu estou vendo aí muita gente aí, o Laurete, o Luciano, a Tati, o Paulo Gonçalves, gente que até mesmo tem alguém que já veio aqui na Guiné-Bissau. Eu vou falar em Balanta, em Alabene, seja obrigado, Deus obrigado, graças a Deus. Em Alabene, em uma das línguas da Guiné-Bissau, é graças a Deus. Em Alabene, Deus abençoe. Tá certo. Paulo, você pode encerrar então, meu querido, orando por nós, nos conduzindo a Deus em oração, por favor? Vamos orar. Pai, te agradecemos, Senhor, nessa noite, por esse tempo, na tua presença, na presença dos irmãos, usando, a Deus, essa ferramenta da internet para nos conectar e assim louvar o teu nome, falar da tua palavra, falar daquilo que o Senhor tem feito, Pai, em nós, em nós, que a tua obra possa avançar, ó Deus, no Brasil, na Guiné-Bissau, no mundo, que o teu nome continue sendo glorificado, Senhor, e que possamos aproveitar as oportunidades para continuar pregando Jesus Cristo, Pai, no poder do teu Espírito. Amém. Abençoe a vida do pastor João Carli, sua igreja, abençoe os irmãos que estão participando dessa live, abençoe suas famílias, seus lares, Senhor, que sejam fiéis a ti, fiéis à tua obra e que te amem de todo o coração. Que o Senhor desperte a igreja brasileira, especialmente a IPB, Senhor, para missões, para a pregação do Evangelho, para investir, ó Deus, na expansão do teu reino, porque o Senhor é Deus que tem um propósito de alcançar os povos, as nações, através de Cristo Jesus. O Senhor nos salvou pela tua graça e nos colocou, Deus, para fazer conhecido o teu nome. Que o Senhor nos dê graça, força e ânimo, para que jamais venhamos a desanimar. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Recebe louvor e gratidão dos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande abraço, pastor Paulo, viu? Um grande abraço. Abraço aos irmãos aí, em Guiné. Tá? Obrigado mais uma vez. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, querido. Tchau. Tchau, abraço. Muito bem, que maravilha! Louvado seja Deus conversar com o pastor
Paulo Serafim, missionário Paulo Serafim, em Guiné-Bissau. Conversar com o pastor Paulo, ouvir a palavra de Deus e contar com a sua participação foi muito bom mesmo. Quero aproveitar e fazer um convite a você. Vamos nos reunir no próximo domingo, às 10 horas da manhã, no YouTube, para estudar a palavra de Deus em nossa escola dominical online. E no domingo também, às 18 horas, também no YouTube, nós nos reunimos para pregar a palavra de Deus, para adorar ao Senhor. E contar com a sua participação é sempre muito bom. Então, um grande abraço para todos vocês. Antes de encerrar, queridos, eu quero aproveitar e pedir aos irmãos que continuem orando pelas famílias de nossa igreja, de forma muito especial. Eu quero suplicar a você que ore em favor do seu José Melo, pai da Silvia, pai da Simone, que se encontra internado. Que Deus, em sua graça, tenha misericórdia e restaure a saúde dele. Também devemos orar pela dona Regina, a família da Camila, a família da dona Regina, pela tia da Andréia, a tia Jovelina, e também pela sogra do Redney, a dona Inês. São esses pedidos. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos os nossos irmãos, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Foi uma alegria, uma grande alegria contar com o seu carinho e contar com a sua participação. Léo, André, Vilke, demais irmãos, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Então, espero você, próximo domingo, às 10 horas da manhã, aqui no YouTube, melhor dizendo, nas redes sociais do YouTube. Vai ser muito bom compartilhar com você a palavra de Deus. Um grande abraço, meus irmãos, um grande beijo, Deus abençoe a todos. Tchau, gente. Tchau, um grande abraço.